Pronto, tá gravando. Então, Marcos, novamente, seja muito bem-vindo. Um prazer enorme a gente aqui do programa de Engenharia Física da UFRPE está recebendo você, ouvindo um tema que a gente tem bastante interesse. Inclusive, atualmente, a gente aprovou, Marcos, um FINEP para a compra de 2 lasers pulsados, um laser de femtosegundo, que varre comprimento de onda, e um laser de nanosegundo também com OPO na frente. E as interações com a Holanda é justamente tentar abordar esses fenômenos magnéticos mais via interações ultra rápidas e ver aí. Então, estou ansioso aí para assistir a sua parte. Quero aprender um bocado para conseguir começar a fazer algumas coisas nessa temática que eu acho interessante. Seja bem-vindo. Tenho certeza que nossos alunos vão aproveitar bastante, assim como eu vou aproveitar hoje aqui no nosso colóquio. Está contigo a palavra, Marcos. Perfeito. Vou começar a compartilhar a tela aqui. Não sei se vocês já estão vendo. Sim, já apareceu aqui para mim. Obrigado pela introdução. Eu sou Marcos Guimarães, eu fiz o meu mestrado, minha graduação na UFMG, né, em Minas Gerais, e depois fiz meu doutorado aqui em Groningen mesmo. Passei 3 anos nos Estados Unidos, como pós-doc, na Universidade de Cornell, e depois mais 2 anos na Universidade de Eindhoven, na Holanda, e aí, finalmente, em 2019, eu voltei para Groningen como professor assistente. Então, estou aqui tem um pouco mais de 4 anos já, montei meu laboratório, e eu vou mostrar algumas coisas que foram feitas em Eindhoven, e algumas coisas que já foram feitas aqui no meu laboratório mesmo. Primeiro eu vou começar, já para não esquecer, eu vou agradecer aqui ao meu grupo, o grupo de optoespintrônica aqui em Groningen, então, todos os alunos de mestrado, doutorado aqui, e principalmente esses 2 caras aqui, Fred e Rafael. Rafael, que faz metade do doutorado dele na UFMG e a outra metade aqui em Groningen, num doutorado sanduíche. E essas 2 pessoas aqui de Eindhoven, que é o professor líder do grupo que eu trabalhei no meu pós-doc, professor Bert Koopmans, e o aluno de doutorado dele, Tom Lichtenberg, que foi meu aluno de doutorado também. Minha ideia aqui desse seminário é tentar convencer vocês que materiais bidimensionais são os materiais que a gente trabalha no meu laboratório. Não é só um hype, né? Eles são bem interessantes, não só na questão para a física, como para engenharia também. Depois eu vou mostrar uns experimentos que a gente fez em materiais bidimensionais semicondutores para controlar spins por lasers ultra rápidos. E vou terminar falando sobre materiais bidimensionais magnéticos e mostrando que a gente consegue controlar eles também com pulsos de laser ultra rápido de femtosegundo. Bom, vocês já devem ter ouvido falar da Lodge Moore várias e várias vezes, né? E é isso que motiva aqui a pesquisa para novos materiais e para novos paradigmas de fazer computação. Por quê? Agora, você olha para esse gráfico aqui no eixo Y, a gente tem o número de transistores por um componente eletrônico, né, por CPU ou GPU, versus o ano. Então, em 2022, uma GPU, hoje em dia, tem por volta de 114 bilhões de transistores. Se a gente converter isso para o tamanho que cada transistor ocupa, a gente tem uma coisa de mais ou menos 10 nanômetros, que é por volta de 100 átomos de silício. Então, nesse ponto, né, onde a gente está,
propriedades quânticas dos materiais começam a importar mais e mais, e qualquer tipo de defeito que a gente tem vai, por exemplo, se estiver faltando um átomo de silício aqui, vai fazer uma diferença enorme. Então, a qualidade do material também importa bastante. E a lei de Moore vale também para a capacidade de data storage, né, por exemplo, num disco rígido, que aqui vem crescendo exponencialmente desde a década de 80. Então, a gente tem uma necessidade de encontrar materiais magnéticos também, que mantêm alta qualidade na escala nanométrica, que podem ser reduzidos e talvez que a gente consiga controlar de uma maneira diferente, ou usando ótica ou usando eletrônica. E materiais bidimensionais são super fascinantes para explorar esse beyond Moore, né, depois da lei de Moore, porque a gente pode combinar eles em diferentes modos, como esse bolo aqui de diferentes cores, né? Pode colocar uma camada laranja, uma camada amarela, e tem mais de 2.500 materiais diferentes que a gente pode combinar de diferentes formas, colocar um em cima do outro, e eles mantêm as propriedades deles, mantêm excelentes propriedades, até uma monocamada que contém 1, ou 3, ou 5 átomos de espessura. E mais importante aqui, eu faço física física básica do que física aplicada, e para mim as coisas mais interessantes são quando a gente consegue combinar esses materiais e dá origem a fenômenos físicos emergentes, né, que são fenômenos físicos que não existiriam numa camada só, mas quando você combina duas camadas, por causa da interação entre essas duas camadas, você dá origem a fenômenos físicos que não existiam nas camadas individuais. E isso leva a novas possibilidades. Por exemplo, a gente pode fazer um material que não é magnético, o grafeno, que é feito só de carbono. A gente consegue fazer ele virar magnético por combinação com outros materiais bidimensionais magnéticos, ou induzir um acoplamento spin-órbita por interação com materiais com acoplamento spin-órbita alto, e por aí vai. E o magnetismo em duas dimensões é interessante porque a gente consegue acoplar o magnetismo com vários estímulos, né? Por exemplo, luz, ou gate, né? Voltagens de gate, ou strain, né? E consegue manipular esse magnetismo de um jeito mais fácil do que em materiais tridimensionais. E esses materiais também, por causa da baixa dimensionalidade, ele aumenta a interação magnética, né? Por exemplo, em ondas de spin, né, que chamam magnons, você pode aumentar a interação dessas quase partículas magnéticas, né, magnons, e levar a efeitos de correlação alta, por exemplo, que é extremamente interessante. Uma outra coisa que é bem interessante é que esses materiais bidimensionais magnéticos, eles apresentam vários hamiltonianos modelo, né, para interação entre spins, por exemplo, o hamiltoniano de Ising, XY ou Heisenberg, que é unidimensional, bidimensional ou tridimensional,
e a gente consegue ir de um para outro só mudando o tipo de material que a gente está estudando. Então, para teóricos, por exemplo, é uma excelente plataforma para estudar esses diferentes sistemas. No meu laboratório, o que a gente tenta fazer é combinar esses materiais, colocar um material bidimensional em cima do outro e passando uma corrente elétrica, por exemplo, manipular num material com acoplamento spin-horta alta, a gente consegue manipular a magnetização de um material adjacente, né, que tem, por exemplo, mudar a magnetização que estava apontando para cima, a gente pulsa uma corrente e consegue mudar essa magnetização para apontar para baixo. Isso é importante para memórias, né, device de memórias, por exemplo, memória RAM magnética, que a gente consegue converter aqui a magnetização, a gente consegue interpretar a direção da magnetização como se fosse um bit, né, se está apontando para cima, um bit 1, se aponta para baixo, é um bit 0. Nessa configuração que a gente tem aqui, seria uma das menores memórias RAMs magnéticas possíveis, né? Que só tem alguns átomos de espessura e a gente consegue fazer isso com alta qualidade. Aqui a gente também explora o uso de lasers pulsados de femtosegundo para manipular essa magnetização também. A gente consegue manipular a magnetização com laser e ler se a magnetização está apontando para cima ou para baixo, com laser também, dependendo da polarização do laser. Eu vou focar nessa parte de cima aqui, interação de laser com materiais magnéticos e com materiais semicondutores de acoplamento spin-horta alto, que a gente consegue gerar um acúmulo de spin usando lasers. Vou começar a falar aqui desses materiais bidimensionais semicondutores, né, de calcogenetos de metal de transição, vou chamar eles de TMD para ficar mais curto. Eles têm uma fórmula química MX2, e o M, que é o metal de transição, que são esses caras aqui na minha tabela periódica. E para esse seminário eu vou focar no molibdênio. O X são os elementos da coluna do oxigênio, são os calcogenetos. E aqui eu vou focar no selênio. Então, de seleneto de molibdênio. Eles têm excelentes propriedades semicondutoras. Você pode reduzir a espessura desses materiais para uma monocamada, que tem os metais de transição aqui num sanduíche com os calcogenetos, os selênio aqui por cima e por baixo, com o molibdênio no meio. E eles também têm interação com a luz extremamente forte e dependente do spin. Eu vou explicar isso um pouco mais adiante aqui. Você olha por cima da estrutura cristalina, a estrutura cristalina desse material é hexagonal. Se a estrutura cristalina é hexagonal, a zona de Brillouin também é hexagonal. E nesses pontos da zona de Brillouin aqui, no K mais e no K menos, que estão na ponta desse hexágono, é onde a banda de valência e a banda de condução são mais juntas, né? Então, é um semicondutor de gap direto. Mas tem uma diferença aqui. A diferença é que, por causa do acoplamento spin-órbita alto, eu tenho a separação dos níveis de energia para spin para cima e spin para baixo. E quando eu vou de K mais para K menos, a direção do spin muda. E isso tem a ver com a conservação de inversão temporal, né? Eu inverto o momento, vou de K mais para K menos,
e tem que inverter o spin também, e por causa de inversão temporal, esses níveis têm que ser degenerados. Então, por isso que eu tenho o topo da minha banda de valência spin para cima quando eu estou em K+, mas o topo da minha banda de valência em K- é spin para baixo. Esses materiais eles são interessantes porque agora a gente consegue acoplar a luz e, dependendo da polarização da luz, se a luz é circularmente polarizada para a direita ou para a esquerda, a gente consegue excitar aqui o vale K+, ou vale K-, dependendo da polarização. Isso leva a uma polarização de spin também por causa do acoplamento spin-órbita. Você vê que aqui eu vou pegar um elétron, que é spin para cima, eu vou jogar na banda de condução, que é spin para cima também. Então, eu tenho um acúmulo de spin para cima. Se eu jogo luz sigma menos, eu pego um elétron com spin para baixo, jogo na banda de condução com elétron com spin para baixo, crio um acúmulo de spin com direção do spin para baixo. Então, tem uma relação entre a polarização da luz e o acúmulo de spin criado por essa excitação. E por causa desse autoacoplamento de spin-órbita, a gente, teoricamente, tem um tempo longo para o spin que está, vamos supor, spin para cima, para virar para spin para baixo. E como a gente consegue interpretar isso como o tempo de... isso é o tempo de relaxação de spin, e seria o tempo de memória, né, da minha direção de spin. Então, é o tempo que demora de pegar um spin que estava apontando para cima para inverter, para randomizar, né, para apontar para baixo. E por causa do acoplamento spin-órbita alto, esse spin flip é mais difícil, mantendo, então, a informação de spin por um tempo maior. Isso foi demonstrado em fotoluminescência, né? Medidas de fotoluminescência, que você joga luz circularmente polarizada numa direção e mede a fotoluminescência que volta, né? Por causa da recombinação do elétron em buraco. E aqui dá para ver que dependendo da luz, se você excita com luz circularmente polarizada sigma mais ou sigma menos, você tem mais luz circularmente polarizada na direção que você usou para excitar. Isso aqui está mostrando a intensidade da fotoluminescência em função da energia da luz que sai de fotoluminescência. Então, isso aqui é um pico aqui centrado na ressonância de um exciton, né, que é o elétron buraco acoplados por interação de Coulomb. Mas, aqui é importante falar que medidas de fotoluminescência, elas são limitadas por radiação de recombinação, né? Então, aqui eu só consigo medir luz saindo do material se tanto o elétron quanto o buraco mantêm a sua polarização de spin e de vale. Né? Se um deles perde a informação, a minha fotoluminescência morre, mesmo que a minha informação no elétron ou no buraco seja mantida. Então, aqui, para a fotoluminescência, eu tenho que manter a informação para os dois, tanto para o elétron quanto para o buraco. Agora, a técnica que a gente usa no meu laboratório é um pouco diferente, que ela é chamada de efeito Kerr magneto-óptico dependente do tempo. E aqui a gente usa um laser que é linearmente polarizado para ler a direção de spin nesse material semicondutor.
Mas se não tem spins, nada acontece com essa luz. Então, a gente tem que primeiro gerar uma polarização de spin, que a gente faz com outro pulso de luz circularmente polarizado. Isso gera um acúmulo de spin. Então, quando eu olho para a luz do primeiro laser refletida aqui pelo esse material semicondutor, a polarização do laser roda de um certo tanto. E esse certo tanto é chamado de rotação Kerr, ou θ KR aqui que eu estou mostrando. Bom, intensidade, né, o tanto que a polarização do meu laser linearmente polarizado rodou, me fala sobre o tanto de spins que eu criei no meu material. Então, agora, se eu vario o tempo, né, entre o primeiro pulso e o segundo pulso, né, vou chamar esse aqui né, o primeiro pulso é o vermelho e o segundo pulso é o verde. Eu consigo plotar aqui a rotação Kerr em função desse delay time. Se eu jogo luz linearmente polarizada no primeiro pulso, nada acontece porque eu não gero polarização de spin. Eu só gero polarização de spin quando o pulso é circularmente polarizado. Mas se eu jogo luz circularmente polarizada sigma mais ou sigma menos, o que eu espero medir é uma coisa mais ou menos assim. Eu gero um acúmulo de spin, que gera uma rotação Kerr. Quando o primeiro pulso termina, eu consigo ver, pela rotação Kerr, o decaimento dos spins que eu gerei. E esse decaimento tem que ser exponencial. Se eu mudo a luz de excitação de sigma mais para sigma menos, eu crio, ao invés de spin para cima, eu crio spin para baixo, minha rotação Kerr muda de sinal, e eu tenho esse decaimento também do acúmulo de spin. É praticamente isso, mas espelhado, né? É praticamente o vermelho, mas espelhado. E a gente consegue fazer isso no laboratório. Então, aqui estão as medidas de rotação Kerr em função do tempo de delay entre o primeiro pulso, pump, e o segundo pulso, que é o probe. E aqui você consegue ver que se eu jogo luz circularmente polarizada, né, se meu bombeamento aqui é circularmente polarizado sigma mais, eu gero uma rotação Kerr positiva, tem um decaimento exponencial depois. Se eu jogo circularmente polarizado sigma menos, eu tenho uma rotação Kerr negativa e tenho um decaimento exponencial depois. Isso tudo foi feito a baixa temperatura e em campo magnético zero. Então tá, o que acontece se eu aplico um campo magnético fora do plano agora? Se eu aplico um campo magnético fora do plano, por causa do efeito Zeeman, eu mudo, né, a energia dessas bandas. E eu mudo desse jeito que está aqui no slide. Então, vamos olhar para a minha banda de valência. Minha banda de valência no K+, sobe em energia, e a minha banda de valência no K- desce em energia. E aqui dá para ver que isso modula tanto o gap, né? Um gap para um vale fica maior do que para o outro, e eu quebro a degenerescência de todos os 4 estados que eu tinha aqui. Mas agora isso tem uma coisa interessante, porque eu posso bombear aqui no K-, né? Então eu jogo um elétron da banda de valência para a banda de condução, só no K-, usando sigma menos. O meu elétron vai querer ficar aqui, porque esse é o estado de energia mais baixa para o elétron. Né? No K+, eu tenho que pagar um certo tanto de energia, que é essa energia, diferença de energia aqui. Para o buraco quer ficar no topo na banda de valência. Então, o estado de mais baixa energia para o buraco agora é no K+. Então, o que acontece? Se eu bombeio com luz circularmente polarizada sigma menos, o que eu vejo é uma reversão da rotação Kerr. Minha rotação Kerr começa negativa, né, como era no campo zero, mas depois de um certo tempo, 3 picosegundos, a minha rotação Kerr muda de sinal
fica positiva. E isso significa que eu estou lendo mais o K+, significa que as minhas cargas que eu gerei aqui oticamente, elas estão acumulando no K+. E isso significa que o meu buraco está indo do K- para o K+ em aproximadamente 3 picosegundos. A gente pode reverter o campo magnético agora e a mesma coisa acontece, só que com sinal reverso. Agora, se eu bombeio sigma+, eu vejo essa reversão de rotação Kerr positiva para negativa em aproximadamente também 3 picosegundos, que é o tempo para o buraco mudar de vale. E isso, o que a gente consegue ver também é que depois que tem essa reversão, o tempo de relaxação aqui dos meus spins, né, do vale, é aproximadamente 5 nanosegundos. Então, um tempo parece curto, mas falando em tempo de relaxação de spin, é um tempo razoavelmente longo. Então, você pode pensar, se eu fosse fazer uma operação, né, nessa informação que a gente tem de spin, 5 nanosegundos, se eu tenho alguma coisa rodando em gigahertz, dava para eu fazer várias operações antes de perder a informação. E aqui tem uma outra informação que a gente não conseguiria tirar por fotoluminescência, que é a memória de spin nesses materiais está contida mais no buraco do que no elétron. E isso já era esperado, porque se você olhar o acoplamento spin-órbita, né, a separação entre as bandas aqui atrás, é maior para a banda de valência do que para a banda de condução. Na banda de valência eu tenho centenas de milieletronvolts, e na banda de condução eu tenho só dezenas de milieletronvolts. Ok, agora seria uma hora boa para ver se tem alguma pergunta aqui no meio sobre spins em materiais semicondutores bidimensionais. Tem uma, Rafael. Na figura mais à direita, você vê que quando tem essa reversão, ele cola lá, né, muito com a curva do sigma. Uhum. Mas quando você inverte o campo, isso não acontece. Por quê? Isso a gente não sabe. Eu acho que há um artefato nas nossas medidas, porque dependendo de como a gente alinha, a gente consegue fazer essa aproximação aqui maior ou menor, mas isso depende de um jeito muito sutil do jeito que a gente alinha o laser. Então, o que a gente acha é que não é da amostra, até porque o que a gente vê é uma coisa que é quase linear no campo, que a gente não consegue explicar para esses materiais. Mas, por exemplo, daqui, tipo, não é apenas... Então, tipo, você apenas não fez mudar o campo magnético, ou seja, você teve que mexer no alinhamento do laser também, é isso? Não, aqui a gente só mudou o campo magnético, sem mexer em nada no alinhamento. Certo. Mas como a gente faz várias medidas em dias diferentes, certo. A gente fez essa linha de medidas aqui 3 vezes, e as 3 vezes essa variação aqui, essa separação, foi um pouco diferente. Entendi. Então, tem alguma coisa variando, mas a gente não sabe de onde vem. Entendi. O Marcos, me permite uma pergunta bem básica. Sim. Lá na transparência, eu acho que é o slide 10. Esse? Isso. Porque você, na interação radiação-matéria, você conserva energia, né,
transfere energia para o material, ou recebe, conservação no momento, no caso de vocês, momento linear, mas momento angular também. E aí me choca o fato de que você está enviando luz que contém momento angular, sigma mais ou sigma menos, e você não muda o spin. Eu esperaria que você mudasse o estado de spin. Isso, isso bem observado aqui. Mas o que a gente está mudando é o momento angular orbital, que aqui na banda de valência, os níveis de energia são tem um momento, são compostos, né, dos orbitais dxy e dx quadrado menos y quadrado. Não é só o spin, tem o momento angular orbital, ou seja, exatamente. O momento total é mais do que isso. Ok. Isso. Entendi. Aí tem que olhar para o MJ, né? Se fosse fazer como é que chama? Em átomos, né? Para cristais um pouquinho mais. Spin óptica. Spin óptica, isso. Para cristais é um pouquinho mais sutil, mas se fizer uma análise, né, do momento angular total aqui, funciona também. Claro, obrigado. Mas é bem observado. Então, vou continuar aqui e vou falar agora de materiais magnéticos de Van der Waals, ou materiais magnéticos bidimensionais. E como eu falei na minha introdução, esses materiais podem apresentar diferentes dimensionalidades de spin, né, com diferentes hamiltonianos, hamiltoniano de Ising, hamiltoniano de XY, hamiltoniano de Heisenberg, que são dimensionalidades 1, 2 ou 3. E aqui são alguns materiais, né, que apresentam esses hamiltonianos. Por exemplo, ferro, germânio, telúrio, o níquel PS3, o cromo, germânio, telúrio, né, que são materiais que a gente consegue obter no laboratório também. Se você quiser aprender um pouquinho mais sobre esses materiais, tem esses reviews aqui, tem muito mais, mas eu listei só os que saíram primeiro, que são os que eu mais gosto também, que são esses de 2018 e 2019. E tem uma coisa interessante quando você vai em baixa dimensionalidade para materiais magnéticos, que aqui a gente está olhando na densidade de estados de magnons, que são as excitações magnéticas, né? Imagina que eu tenho vários spins alinhados aqui, e eu consigo excitar eles, e eles vão vibrar. Isso, o quanta de vibração desses materiais, dessa magnetização, chama magnon. Se eu olho para a densidade de estados em função da energia, né, no material tridimensional, eu tenho esse comportamento que é da energia ao fator de 3 meios. Né, e se você estudou densidade de estados eletrônicas em materiais tridimensionais, você vê o mesmo comportamento. Mas se eu vou para o multilayer, eu começo a ter esses degraus aqui. Se eu vou para o monolayer, a densidade de estados de magnon é constante em função da energia. E isso, se você estudou também densidade de estados eletrônicos em materiais bidimensionais, você tem o mesmo comportamento. A densidade de estados é constante em função da energia. E isso traz um comportamento interessante aqui na magnetização, porque se eu olho num material tridimensional, aqui eu estou olhando em temperatura zero absoluto, os spins, né, a magnetização, estão todos alinhados. Esse é um material ferromagnético, então todos os spins estão alinhados na mesma direção. Se eu aumento a temperatura um pouco, por exemplo, 10 Kelvin, eu vou começar a popular a densidade, popular os magnons aqui, a densidade de magnons,
né? Eu vou aumentar um pouquinho a energia, e isso randomiza os meus spins, mas estão todos mais ou menos apontando para cima. Então, o meu material ainda é ferromagnético. Mas quando eu vou para materiais bidimensionais, eu tenho essa densidade de estados de magnum aqui constante em função da energia. Se eu aumento a temperatura um pouquinho, eu já consigo popular tantos magnons que as variações, né, as vibrações desses spins é tão grande que vira essa bagunça aqui e eu não tenho nenhuma magnetização acima de temperatura zero. Mas tem um jeito de criar magnetização em materiais bidimensionais em temperatura não zero. E isso é usando anisotropia magnética. E a anisotropia magnética é uma coisa que força minha magnetização a ficar para cima, e o que isso causa é uma abertura de um gap na densidade de magnons. Ou seja, eu pego essa constante densidade de magnons aqui em função da energia e jogo para uma função tipo degrau, onde essa energia aqui, para eu atingir o fundo da banda, é equivalente à minha energia de anisotropia magnética. E isso faz que esses materiais ficam estáveis a temperaturas maiores que zero. Porém, para materiais realmente bidimensionais, a gente só consegue essa energia, né, de anisotropia até um certo tanto. Mesmo sendo muito alta, é difícil subir essa temperatura para a temperatura ambiente, especialmente para materiais semicondutores e magnéticos ao mesmo tempo. Para materiais que são metálicos, a gente consegue fazer anisotropia, né? A gente consegue achar materiais que têm anisotropia magnética bem alta, e esses materiais mantêm a magnetização até perto de temperatura ambiente também. Aqui eu tem dois tipos principais de materiais magnéticos né, em camadas, ou materiais magnéticos bidimensionais. Um deles são os trihalides de cromo, que é cromo tribrometo, por exemplo. E esses são semicondutores com baixa temperatura de correia, ou baixa temperatura de operação, né? E são extremamente instáveis no ar. Então, eles degradam bem rapidamente. Os materiais que eu vou focar aqui são esses materiais que têm um metal germano-telúrio, né? Vai ser o cromo e o ferro germano-telúrio. Eles são um pouquinho mais estáveis e têm as temperaturas de Curie um pouco mais altas, mais na ordem de 100, 200 Kelvin, que aí já dá para começar a estudar, por exemplo, usando nitrogênio líquido ao invés de ter que ir para hélio. Então, vou focar nesses dois materiais aqui, que a gente consegue fazer também no laboratório, fazer camadas bem finas. Normalmente, a gente estuda camadas de espessura de 10 nanômetros para monocamada. Esses materiais são um pouquinho instáveis no ar, então a gente tem que encapsular eles com outros materiais bidimensionais, por exemplo, nitreto de boro, e eles são ferromagnéticos. Agora, como a gente conseguia ver lá spins usando luz, aqui eu consigo ver magnetização usando luz também, que é usando o efeito magneto-óptico, efeito Kerr magneto-óptico, né? Em que, tendo uma magnetização, eu jogo luz linearmente polarizada, essa luz, a polarização dessa luz vai rodar de um certo tanto, que é a minha rotação Kerr, que me fala
a direção de magnetização do meu material. Então, se eu olhar para a rotação Kerr em função do campo magnético, normalmente eu tenho uma curva que parece assim. Tenho rotação Kerr negativa se a minha magnetização ponta para baixo. Se aumenta o campo até acima do campo de coerção, eu mudo a magnetização para apontar para cima e a minha rotação Kerr muda de sinal, fica positiva. Eu consigo essa esterese aqui, esterese magnética. Então, esse aqui é um floquinho de ferro germano-telúrio e a gente vai focar nessa parte aqui de cima dele. E mudando o campo magnético, olhando para a rotação Kerr, com o campo magnético positivo, você vê que a minha rotação Kerr é positiva no floquinho inteiro. Se eu olho se eu mudo o campo magnético para negativo, a minha rotação Kerr muda para negativa também. Se eu foco o laser aqui nessa pontinha do floquinho, eu consigo fazer essa curva de esterese magnética, olhando para a rotação Kerr em função do campo magnético. Eu vejo aqui que o meu material é magnético, tem um campo de coerção aqui de 100 militesla, mais ou menos. Agora, se eu olho para essa amplitude aqui do meu sinal em função da temperatura, eu vejo aqui são as bolinhas, nas bolinhas azuis, eu vejo que, à medida que eu vou aumentando a temperatura, essa amplitude vai abaixando, mostrando que o meu material está ficando menos e menos magnético, até que eu chego na temperatura de Curie, que é aproximadamente aqui 200 Kelvin, meu sinal morre e eu não tenho mais sinal nenhum. Aqui em verde é o sinal que a gente tem, do meu sinal paramagnético de do bulk, do material 3D. Você vê que esse sinal paramagnético morre também por volta de 200 Kelvin, mostrando que a temperatura de Curie, quando ele passa de paramagnético para ferromagnético, isso é por volta da mesma temperatura que a gente perde o sinal para o nosso floquinho lá. Mas uma coisa interessante acontece quando a gente tem um pump probe, quando a gente joga um laser pulsado, de femtosegundo com uma alta intensidade. E depois olha como a magnetização responde a esse laser pela rotação Kerr de um laser mais fraquinho, depois de um tempo DT. Isso foi feito no níquel, e aqui a gente consegue ver que, logo depois que o meu pulso de bombeio chega, a magnetização aqui, magnetização em função desse tempo, a magnetização decresce até bem rápido, em femtosegundos, e depois começa a recuperar em escalas de picosegundos para nanosegundos. Isso foi mostrado por níquel em 96. Se a gente faz esse mesmo... isso foi explicado em 2019, depois de muito tempo, e a explicação é a seguinte: quando você joga o laser, isso excita os elétrons no material. Os elétrons vão absorver a energia do laser. E por causa do acoplamento de elétron-spin e elétron-fônon, esses elétrons conseguem transferir a energia para os spins do material, para as vibrações da rede, do fônon. Isso faz com que, se a gente olha a temperatura desses banhos, um banho de elétron, spin ou fônon, você vê a temperatura inicial aqui é baixa, a gente joga o pulso de laser, isso excita os elétrons ganham energia, aumentando a temperatura, e depois de um certo tanto, essa temperatura decai aqui por transferência, por exemplo, pelo banho de fônons. E se a gente faz o experimento nesse floquinho de material bidimensional magnético, o que a gente vê é uma coisa muito semelhante com o que foi mostrado lá para o níquel, que a gente vê um decaimento da magnetização bem rápido, em função de femtosegundos, mas aqui tem uma diferença que
a gente continua vendo esse decaimento, mesmo para diferença temporal de picosegundos ou mais. E isso tem a ver com a relação dessa taxa de transferência de energia, né, desse tempo de transferência de energia, que eu chamo aqui de tau E e tau M. Mas uma coisa importante que a gente observa é que a intensidade do laser que a gente tem que usar para ter essa demagnetização do material é 2 ordens de grandeza menor do que em materiais convencionais, né? E isso é importante por quê? Porque aqui a gente está matando a magnetização e ela está em tempos de femtosegundos, picosegundos, e quando o material remagnetiza, ele vai remagnetizar numa direção preferencial que a gente pode escolher, por exemplo, aplicando uma corrente elétrica ou aplicando um outro pulso de laser. Isso significa que a gente consegue escrever dados, escrever um bit magnético usando luz em tempos extremamente curtos, né, em femtosegundos para picosegundos. E agora também usando laser de extrema baixa potência, que a gente não precisa, né, de lasers gigantes, pode fazer uma coisa no chip mesmo, um nanolaser, que deveria funcionar. E se a gente olha esses tempos, né, de relaxação, você vê que aqui tem um tempo mais rápido, que é o comparável ao tau E, que é o tempo de relaxação eletrônica, e um tempo de relaxação um pouco mais longo, né, um decaimento exponencial um pouco mais longo, que é esse tau M, que é relativo ao acoplamento spin-phonon. E esse acoplamento spin-phonon, né, a gente pode manipular, né, esse tau M, que é praticamente o mínimo aqui dessa minha curva de demagnetização, e se eu aplico um campo magnético no plano, puxando a magnetização que estava apontando fora do plano para ficar mais e mais paralela ao meu cristal, eu vejo que esse tau M começa a mudar. Então, ele vai ficando cada vez mais curto. Isso significa que eu estou mudando o acoplamento, né, de spin-phonon, ou seja, estou fazendo o spin virar, né, mudar de spin para cima para spin para baixo, por causa desse acoplamento spin-phonon, cada vez mais rápido. Isso é devido à relaxação de spin pelo mecanismo que chama Elliott effect. Se a gente olha esse tempo de relaxação em função ao campo magnético, apontando no plano, você vê que esse tempo fica cada vez mais curto. A gente consegue fazer um modelinho aqui, levando em conta uma anisotropia para o spin flip. Ou seja, se a minha magnetização, né, que determina o eixo de quantização dos meus spins, aponta no plano, eu tenho uma relaxação de spin muito mais rápida do que se meus spins apontam fora do plano, ou seja, quando minha magnetização está apontando fora do plano. E a gente encontra uma coisa extremamente anisotrópica, né, essa constante aqui, que determina essa anisotropia, aproximadamente 13, que significa que os meus spins têm pelo menos uma ordem de grandeza, a chance dos meus spins, né, o tempo de relaxação dos meus spins, se eles estão apontando no plano ou fora do plano, tem uma diferença de pelo menos uma ordem de grandeza. Eles relaxam bem mais rápido se meus spins apontam no plano. Isso tem a ver com o acoplamento spin-órbita no meu material, que cria um campo magnético, né, equivalente, que aponta para fora do plano aqui. Então, se eu puxo meus spins em direção do plano, eles começam a defasar, né, começam a precessar ao redor desse campo de spin-órbita e perdem a informação. Isso leva
a gente, né, imaginar que a gente pode usar esse tipo de controle para controlar o tempo de resolução do spin que contém a nossa informação. Como eu acho que eu já estou passando do tempo, eu vou parar por aqui. Vou saltar essa parte, vou chegar no final aqui. Uma coisa interessante é que a gente consegue mudar, a gente consegue visualizar também a dinâmica de magnetização aqui, né, em função do campo magnético. A gente vê que a minha rotação que era em função do tempo, você vê essas ondulações que nada mais é a minha magnetização precessando ao redor desse campo magnético. Eu espero que eu tenha dado aqui tenha deixado vocês mais interessados em materiais bidimensionais, especialmente os materiais bidimensionais semicondutores e os magnéticos. E não posso deixar de falar que a gente está com vagas de estudante de doutorado e tem um curso de mestrado aqui muito bacana em nanociências. E se você quiser mais informações, pode me mandar um e-mail e a gente pode conversar. Excelente, Marcos, muito bom. Vou começar com algumas perguntas aqui, aí depois eu passo aqui para o pessoal. No teu slide 26, eu queria saber, tu mostra lá uma aplicação onde tu concentra, né, a região que tu está incidindo o efeito laser, e a pergunta é, tipo, se tu colocar uma intensidade muito alta, tu consegue ver, tipo, efeitos não locais, tipo, tu vai ver o efeito não apenas na região que o laser interagiu, mas ele expandindo essa região? Quando a gente aumenta a intensidade do laser, a gente consegue ver que a gente começa a esquentar o floquinho mais e mais, né? Por causa dessa absorção. E o que a gente vê é que essa curva de esterese vai ficando cada vez menor, mas é uma coisa mais local mesmo, de onde está sendo excitado. Tá, mas essa é a minha filha, mas só uma pergunta aqui, rapidinho. Mas, por exemplo, se tu não coloca uma taxa de repetição alta no laser, tu coloca uma taxa de repetição bem baixa, o laser é feito segundo. Então, tu não tem efeito térmico, né, suficiente. Tu pode colocar uma energia, tu vai ter efeitos eletrônicos, mas efeito térmico vai ser pequeno. Sim, mas são esses tipos esse tipo de excitação aqui. A gente excita, né, os elétrons, mas os elétrons conseguem transferir energia para os spins e para os fônons. E isso eleva a temperatura né, do material por causa dessa transferência, né, de energia entre, né, os elétrons para os outros, né, para o spin e para o fônon. Deu para entender mais ou menos? Não é um efeito, não é um efeito térmico mesmo. É um efeito eletrônico, vamos dizer. Ok. Passa a palavra para mais alguém, mais alguma pergunta? O Holanda já está aqui de novo conosco. Eu peço mil desculpas, Marcos, mas eu infelizmente não pude estar presente. Assisti umas partes. Sem problema. Sem problema. Eu gostaria de fazer uma pergunta, né? A palestra eu consegui acompanhar a maior parte, então a palestra é muito boa, parabéns. É bem na linha daquilo que nós aqui estamos tentando trilhar. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Sobre a questão do efeito Faraday. Eu vi que você usa basicamente o efeito Kerr, que é o efeito de reflexão da luz, né? E aí estuda os pulsos
e tudo mais, o que é muito interessante e mostra nitidamente a polarização aí, a reversão da magnetização e a mudança de polarização do spin e do momento angular orbital. Aí a minha pergunta é o seguinte, vocês têm algum experimento, já fizeram, ou estão trabalhando na linha com efeito Faraday, no caso? Sim, na parte que eu saltei aqui, deixa eu ir mais para frente, a gente olha num outro criostato, mas esse aqui já dá para ver que é o efeito, é o sinal de Faraday. A gente olha tanto para a elipticidade, né, a gente joga luz linearmente polarizada, e a luz não só roda, né, tem a rotação, né, dessa polarização, mas tem uma elipticidade também associada a isso. E tanto o Faraday quanto o Kerr dão mais ou menos a mesma coisa, né? Na verdade, vai ser trocado, só a rotação. Vocês estão escutando ainda? Sim. Porque um é por reflexão, o outro é por transmissão em si, isso, né? mas funciona do mesmo jeito. E é interessante que a elipticidade e a rotação, elas são relacionadas por Kramers-Kronig. Então, quando um tem isso que a gente mediu aqui, né? Que tem aqui é o sinal Kerr, mas... Ups. Acho que caiu. Acho que ele caiu. Papai. Pessoal, vou encerrar aqui a gravação. A física está aqui com dúvida. Muito vou encerrar a gravação. Esperar que ele